Olá, viva, então, muito boa tarde. Deveria ser aqui no Teatro Garrett que deveríamos estar todos juntos a encher por completo a sala do Garrett durante 4 dias. Foram só 2, este ano 2021, e uma edição online devido à pandemia, mas a Norte Litoral TV, pois claro, teria de estar a acompanhar as mesas, como habitualmente acontece já há cerca de 5 anos, sempre em direto, a sessão de abertura também, depois da sessão de abertura, às mesas, as entrevistas e depois a sessão de encerramento que hoje também vamos levar até si. Para já vamos estar atentos à mesa 4, que vai acontecer daqui a pouco. Seria insuportável ser imortal. A frase é de Luís Sepúlveda e para conversar sobre isto vamos ter Maria Flor Pedroso, também Fernanda Torres, Juan Gabriel Vasquez e Onésimo Teotónio de Almeida. É já a seguir aqui na Norte Litoral TV. Tem que ser eu a começar isto, e claro que é estranho estas conversas das correntes acontecerem assim num triângulo que esquisito, como eu dizia há bocadinho, de Providence, Rhode Island, que é onde está o Onésimo, até Bogotá, onde está o Juan Gabriel, até São Paulo, não é? É onde está a Fernanda? Já não? Rio, No Rio, mesmo assim as continua a ser. montanhas do Rio. Ah, que maravilha! E eu estou aqui em Lisboa, por acaso estou perto do Rio, mas o dia não está daqueles dias de Lisboa maravilhosos, está um dia mais cinzento. E sobretudo é muito estranho estar nas correntes e eu estar no meu posto de trabalho. Eu trabalho na Rádio Nacional em Portugal, e portanto é muito esquisito fazer correntes na Marechal Gomes da Costa, que é a avenida onde eu trabalho. Primeiro, são os agradecimentos da praxe e eu queria dar os parabéns à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, por mesmo nestas circunstâncias não ter deixado de fazer as correntes, de uma forma que obriga a fazer outras geometrias, ao Luís Diamantino, à Manuela Ribeiro e a todos aqueles que tornam possível esta conversa e todas as outras, obrigada imenso. Depois, vamos ao que interessa. E nós temos, Portugal conhece-vos bem, o Onésimo, claro, mas Portugal conhece muito bem a atriz Fernanda Torres, é impossível não falar da sua enorme mãe, e para fazer muito curta uma já longa carreira, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu sou um bocadinho mais velha, tenho mais um ano, porque sou de 64. Por 16 vezes a Fernanda ganhou o prémio de melhor atriz e uma delas foi no Festival de Cannes. Portanto, teatro, cinema, televisão, trabalha desde os 13 anos, tem 55, portanto, que prazer estar aqui consigo. Depois de Bogotá, da Colômbia, Juan Gabriel Vasquez, é escritor, vários prémios e entre eles não é que seja o mais importante, mas é o mais próximo de nós e o que também faz com que o Juan Gabriel seja conhecido em Portugal, o facto de ter ganho o prémio Correntes de Escritas em 2018. 2018 é um ano muito importante para o nosso Onésimo, acho eu. É um português dos Açores, portanto vão notar talvez uma maneira de falar diferente da minha, eu sou lisboeta, enfim, tenho menos interesse,
É um português dos Açores que mesmo antes do 25 de Abril foi parar aos Estados Unidos, aterrou na Universidade de Brown, na cidade maravilhosa de Providence, em Rhode Island, no Massachusetts, ao pé de Boston. Doutorou-se por lá em filosofia, ensinou literatura portuguesa e brasileira no Centro de Estudos que também ajudou a fundar. Tem dezenas de livros publicados, de estudos, de ensaios sobre temas muito diversos. É difícil às vezes encontrar um fio. É colaborador regular da nossa imprensa. É um português muito especial porque em 2018, não é por isso só, mas isso, enfim, é o corolário. Em 2018 foi escolhido pelo Presidente da República, e nós temos um Presidente da República particular, para presidir as comemorações do 10 de junho que passaram pela sua terra, por São Miguel, nos Açores, e depois por Boston, Providence, como não podia deixar de ser. Bom, mas vamos ao que interessa. O que nos traz aqui é esta ideia do Luís Sepúlveda, que foi nosso companheiro de sempre nas correntes de escritas, e eu digo nosso porque acompanho as correntes há muitos anos, e o Onésimo também, e o Juan também, nós conhecemos também das correntes, em que o Luís dizia que seria impossível ou insuportável ser imortal. E eu quero já fazer uma declaração de voto, antes de vos ouvir, é que eu acho que vocês os três deviam ser imortais, porque acho que o mundo ficava melhor e precisa de pessoas como vocês. E, portanto, vocês já devem ter pensado nesta ideia. Queria perguntar-vos o que é que vocês acham disto. Acham que tinham paciência para se aturar sem fim? Portanto, e vou começar pela Fernanda, não por ser pelas senhoras, mas vou começar pela Fernanda. Olha, eu acho que eu concordo com o Sepúlveda. E quando vocês me deram esse desafio, eu me lembrei do último texto, um texto de despedida que o Oliver Sacks escreveu quando ele soube que tinha um câncer irreversível no fígado. E ele escreveu um texto chamado Minha Vida. E uma hora ele dizia assim, que ele, agora que ele sabia que ele ia morrer, que ele não tinha mais tempo a perder com nada que não fosse essencial. E que, portanto, ele ia parar de assistir o noticiário todos os dias, que ele não ia mais se preocupar com o aquecimento global, com o fim do mundo, porque o Oriente Médio, ele citava uma série, ele disse, não que eu não me importe com o Oriente Médio, com o aquecimento global, mas é que esses assuntos não me pertencem mais, eles pertencem ao futuro. E quando eu li essa declaração dele, eu tive profunda inveja da mortalidade dele, porque eu achei que aquilo trazia uma calma a ele, porque uma das questões do estar vivo é a enorme ansiedade com o futuro. É um estado permanente de ansiedade futura, e a morte livrava ele daquilo, livrava ele do noticiário. Nós estamos vivendo atualmente uma tragédia global. Eu, por exemplo, eu não tenho como viver apenas o presente, como propunha o Sacks. Eu tenho filhos e uma mãe. Então, a minha vida atualmente ela se divide entre a saudade e o receio. Entre um sentimento de que o mundo talvez já tenha feito algum sentido maior do que esse que eu vivo, e o medo do que os meus filhos vão enfrentar. E viver num estado de imortalidade, ser imortal nessas condições, eu acho que eu prefiro morrer e virar árvore. Deve ser um estado melhor, não na Amazônia sendo queimada, né? Talvez uma árvore em alguma zona protegida, mas eu acho que eu concordo com ele. Eu acho que a imortalidade seria um estado eterno de expectativa e ansiedade que eu prefiro abrir mão. Juan, e a sua imortalidade? Também prefere morrer, portanto. Aqui queremos todos morrer. Hoje em dia... Mas tarde. Embora estejamos todos confinados, né? Lutando para não pegar esse vírus. Eu já peguei, mas sem... Eu também.
Ai, mas sem sintomas, sem sintomas. Só um bocadinho de perda de apetite. Juan. Bueno, yo puedo imaginar muy bien, ¿verdad? A Luis Sepúlveda defendiendo esa idea, entre otras cosas porque su concepción de la literatura, que para tantos es una especie de vehículo de inmortalidad, ¿no? Pensamos en la inmortalidad de los autores que nos importan con un cierto cariño, con una cierta... le damos la bienvenida a la idea de que podemos escribir para quedar, para no desaparecer, para no irnos nunca. Y sin embargo, Luis, lo que definía la relación de Luis con la literatura era una total ausencia de solemnidad. Nunca creyó que su labor, su dedicación a la literatura, que era total, tuviera un propósito más allá de el contacto inmediato y terrenal y presente con sus lectores. Él era un contador de historias, se consideraba un contador de historias, y veía la literatura muy en términos de lo vital, ¿no? De estar vivo y de que estuvieran vivos sus amigos. La literatura era para él un lugar de amistad. Y eso, por definición, contradice la idea de estar y de seguir vivos cuando ya nadie más lo está. A él le interesaba la literatura como un lugar de comunión con los vivos. Y siempre le gustó la idea de García Márquez, dos ideas de García Márquez. Una de ellas, escribo para que mis amigos me quieran más. Eso lo decía García Márquez y Lucho lo firmaba completamente. Y la otra idea de García Márquez era que no había nada más injusto que la muerte. Decía García Márquez con frecuencia. Y Luis siempre vivió con esa conciencia un poco de exprimir cada segundo de nuestras vidas, no hacia una inmortalidad, no hacia el objetivo de conquistar, digamos, una parte del futuro a través de lo que escribimos, sino de exprimir cada momento de nuestras vidas por el hoy y el ahora. Y los libros eran un lugar para hacer eso. Eran, como digo, un lugar de comunión para dialogar con los amigos o para dialogar con esa forma, ¿no? Esa forma de la amistad un poco extraña, que es la que se forma entre un lector y un libro. Eso fue una de las ideas que definieron su relación con la literatura y que yo pienso guarda una cierta lección, ¿no? Para nosotros. Onésimo. Ops, Onésimo, tem que ligar o microfone. Boa noite, boa tarde, não sei, estamos em lugares diferentes. Aqui é boa tarde. Fernanda, aí é bom dia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu julgava que nós, Flor Pedroso, eu julgava que nós íamos seguir o modelo habitual em que cada um lia um texto. Pois, por enquanto ainda não, não sei. Vamos conversar e depois Vamos lemos. conversar, se calhar. Eu não sei, a Fernanda preparou algum texto? Ih, gente, eu não trouxe, eu teria, mas não está aqui. Eu não vou ler um texto. Claro, os textos, mas não vou ler o texto. Sí, yo preparé algo, sí, siguiendo la tradición de las otras corrientes en las que he estado, preparé algo, sí. Então vamos fazer o seguinte, então agora vamos responder a esta questão, se vocês se aturam até à imortalidade, não é? Que era a minha primeira questão, e depois vamos continuar a conversar, e depois talvez no final
Vocês possam ler, quem tem texto, lê texto. Quem não tem texto, improvisa um texto. Ou Se eu então, achar aqui, sabe? eu leio. Como? Se eu achar aqui no meu computador, eu vou ler. Ok. Então, Onésimo. Eu acho que o problema não é eu aturar-me, é que ninguém me aturaria. A partir de certa altura, nós estamos fora do prazo de validade e o que há a fazer é andar, porque já nem aqueles que nos estimam muito já não nos aguentariam, porque têm mais que fazer. Isso é, custa-nos isso, mas, portanto, e depois andar aí sozinho da nossa geração, no meio de gente jovem, a gente ia sentir-se tão descabidos. Não, eu não queria. Agora, eu no texto que escrevi brinquei com a imortalidade, o não morrer, mas também com a imortalidade da obra, etc. Eu abuso, claro, como a Manuela dá-nos estas frases, sempre vai buscá-las, não sei onde é que ela vai inventá-las, ela diz que são reais, de autores, neste caso, de Luís Sepúlveda, ela dá-nos total liberdade, de modo que eu brinquei porque ficar só eu a pensar no meu não morrer ia ser muito, muito aborrecido para os ouvintes, de modo que eu escrevi uma coisa a brincar sobre isso. O que eu acho do Luís Sepúlveda é que ele pode dizer isso, mas ele que não queria ficar cá para sempre, não queria ficar para semente, mas ele deixou-nos muito cedo, não precisava ele ter sido embora assim tão depressa. É uma pena que ele nos tenha deixado e que ele não possa voltar às correntes connosco, com as suas histórias, com a sua maneira de ser, etc. Ainda por cima foi uma das primeiras vítimas deste bicho. Mas será que esta questão da imortalidade nos obriga a tirar o futuro das nossas vidas? A conseguir viver a vida sem pensar no futuro, sem essa ansiedade do futuro, como dizia a Fernanda há pouco? É possível conseguir-se viver sem futuro? Só a pensar nas 24 horas do dia que temos pela frente, Onésimo? Eu acho que não, todos os dias, eu nunca pensei tanto, quando a gente é jovem não pensa na morte, nunca, mas a gente pensa, sobretudo então num momento destes, em que a gente nunca sabe, o que é que nos pode acontecer, e eu nunca, a gente não pensa no futuro, a gente não pensa que ele não vai existir, portanto nós atuamos, fazemos planos constantemente pensando que ele vai existir, não está em causa. Nós agora nesta situação pensamos, isso não, eu vou para férias para Portugal, vou para aqui, marco para o ano e a gente pensa, eu nunca pensava nisso, mas para o ano, e eu tenho certeza que para o ano vou estar cá. Porque o normal é nós agirmos como se o futuro continuasse. Eu tenho um grande amigo. Nós agirmos como se fôssemos eternos. Absolutamente, não é? mas é mesmo, eu tenho um amigo de 92 anos, um grande poeta do Índio. É por isso que temos estantes dessas, que convivemos todos, que ainda não... Esta é ordenadinha, mas se eu mostrar, se eu fizer assim, olha, no chão, a casa está toda aí cheia de montes de livros no chão porque não há mais espaço. É uma das vantagens destas correntes. Assim, não sei mais onde mostram estas coisas. Mas o meu amigo Edwin Jesus tem 92 anos e diz assim, mas eu não estava preparado. Ninguém está preparado. Não estava preparado para ter 92 anos, ele não estava preparado. E, uma frase que eu gostava muito da minha mãe, a minha mãe dizia que por dentro nunca se envelhece. E foi curioso que eu vi a mesma frase, o Eduardo Lourenço, que não conheceu a minha mãe, disse-me a mesma coisa. Por dentro nós nunca envelhecemos. Nós agimos pensando que sim, vamos continuar, marcamos passagens, fazendo planos, combinamos, etc. Embora, teoricamente, a gente sabe, bom, um dia, mas isso há qualquer coisa no instinto de sobrevivência que é muito forte em nós. Juan, nós podemos tirar o futuro das nossas vidas? Bueno, yo he estado pensando mucho en estos últimos años en esa especie de aceleración que hemos sufrido, ¿verdad? En nuestras vidas. Parece que hay fenómenos contemporáneos y uno de ellos creo que es las redes sociales
que han distorsionado nuestra sensación de temporalidad, han distorsionado nuestra noción de la realidad común, y eso tiene consecuencias muy claras sobre la proyección que hacemos más allá de nuestra muerte. Yo creo que la pandemia, todo esto que nos ha pasado desde febrero o marzo del año pasado, ha cambiado totalmente nuestra relación con las grandes palabras, con la vida, la muerte, la soledad, la solidaridad. Hemos entendido que hay hemos entendido los profundos problemas de nuestro modelo social, hemos entendido la cantidad de tiempo que perdemos innecesariamente en este modelo de vida que hemos armado, y hemos entendido sobre todo, y esto tiene mucho que ver con una cierta idea de inmortalidad, que es la que perseguimos los seres humanos a través de la cultura. La cultura, que creo que es una forma por la que los seres humanos perseguimos un poco estar vivos después de la muerte. Y la cultura es también una forma una forma en que nos llegan las vidas de otros después de su muerte, ¿no? Para nosotros, consumidores de cultura, nuestros escritores, nuestros músicos, nuestros actores siguen vivos después de su muerte. Y eso es también algo que buscamos a través de la cultura. Bien, todo esto es para decir que hemos sido testigos de cómo eso que llamamos cultura entero, ese gran sistema de conocimientos, de actividades que llamamos cultura, no solo no es algo suntuario, algo superfluo, no solo no es un lujo, sino que para mucha gente durante la pandemia representó la diferencia entre el malestar y una cierta forma de la supervivencia, el contacto con los libros, con las películas, con el teatro en streaming, con una exposición, una visita virtual a un museo, con la música popular, incluso con la comida. El contacto con eso se volvió para muchos el sinónimo de equilibrio, de cordura en medio de un mundo enloquecido, un mundo caótico. Y nos dimos cuenta de que todo esto no es un lujo, sino que es absolutamente central en nuestras vidas. Y algunos entonces empezamos a hacer preguntas en público sobre cómo es posible que este lugar, el lugar de la cultura, sea el primer espacio del cual los gobiernos recortan, ¿no? Los gobiernos sacan, recortan, eliminan, por considerar que nada de esto tiene una rentabilidad inmediata, que nada de esto es realmente útil para una sociedad. Y yo creo que los últimos meses nos han demostrado todo lo contrario, ¿verdad? Que estos no son lujos, sino que para mucha gente se convirtieron en el único refugio, el único lugar para mantener la sensatez que nos ofrecía el mundo de la pandemia. No sé qué conclusión puedan sacar nuestras sociedades en el futuro. Fernanda, a mesma pergunta, nós não conseguimos tirar o futuro da vida. Olha, você sabe que quando a pandemia começou, eu vim para esse sítio que a gente tem com a minha família e no começo eu tive uma sensação muito prazerosa até, a possibilidade, primeiro eu entrei em pânico, mas depois quando eu vim para cá eu consegui viver o dia. Eu não tinha futuro, não havia futuro. O futuro a gente, como ainda não há aqui, mas
foi incrível o sentimento de usufruir o dia. O que eu tenho é o presente, é o dia. Agora que se estendeu por mais 1 ou 2 anos, eu entrei em pânico novamente, estou lutando para recuperar, e eu me dediquei a uma horta, eu me dediquei a ler a Ilíada e a Odisseia. Eu tive momentos assim, a conviver com a minha família, a comida, a cultura, isso que o Juan acabou de falar. E uma das coisas que eu pensei nesse período era algo muito oriental, né? Que está no budismo, que é que tudo é irreal, que só existe o presente, que a projeção do futuro ou do passado, o que existe é agora. E eu me lembrei, mas também o budismo, ele depois conversando com amigos e lendo, uma das práticas do budismo estranhíssimas é você se preparar para morrer. Porque o budismo ele resolveu essa questão da mortalidade de uma maneira muito especial, que é você morre, mas você reencarna. Mas o que você reencarna não tem nenhuma memória de quem você era. Então, de certa maneira, você morre, porque não sobra nada disso que você chama de eu. E uma das práticas do budismo é você treinar morrer todos os dias na meditação, para que na hora da morte você consiga guiar a sua alma para uma boa encarnação. E tem uma história maravilhosa do Ram Dass. Sabe quem é o Ram Dass, o parceiro do Timothy Leary, que virou um guia espiritual? E o Ram Dass, a vida inteira, ele treinou para, na hora da morte, ele manter a calma e ele guiar a alma dele para um lugar melhor. E ele teve um derrame um dia no quarto, um quarto que tinha um cano no teto, e ele entrou em pânico. Ele já velho, anos de treino budista, ele entrou em pânico e ele disse que ele foi parar no hospital e a única coisa que ele se lembrou naquele momento que ele se treinou a vida inteira, a única coisa que sobrou era a imagem do cano. O cano enferrujado, ele dizia, meu Deus, isso é o que eu vou levar da vida, este cano enferrujado. E aí ele sobreviveu ao derrame, voltou, e ele disse que ele chegou à conclusão que ele ainda tinha que treinar muito na vida dele, que ele ia voltar. Lembrar mais do que o cano. Então, o que eu sinto, que era até um texto que está no meu livro, Fim, que é assim, o budista me falou isso, eu perguntei um dia, mas o que é que reencarna? Ele disse, olha, um pedaço tão pequeno de você que é uma energia mínima, que você não vai nem lembrar. E, nesse sentido, eu acredito na reencarnação, mas essa que eu vou virar cinza, que vai alimentar uma planta, que depois vai dar de alimento a um lagarto, e eu vou estar na baba do lagarto, mas esse ser chamado Fernanda não existirá. Então, eu acho que a pandemia está me ensinando a viver o presente, mas é um treino muito difícil, porque eu tenho muito medo de não ter futuro. A possibilidade da gente não ter futuro, agora com novas cepas da humanidade acabar, de eu viver uma tragédia com a minha família, é como o cano do Ram Dass, que de vez em quando me faz entrar em pânico. Yo creo, María Flor, si me permites, que esa es otra de las cosas que cambiaron tan brutalmente durante la pandemia, fue nuestra idea de futuro. El futuro, Paul Valéry decía, el futuro por definición carece de imagen. El futuro no tiene imagen. ¿Cómo tratamos los seres humanos de pensar en el futuro? No tenemos más herramientas que lo que nos ha pasado antes, en el pasado. Lo traemos a nuestro momento presente para utilizar el barro del pasado y construir una imagen del futuro. No hay otra manera.
de ver lo que nos va a pasar. Y eso nos llena de ansiedad, eso nos llena de angustia. Y lo que pasa en esta pandemia es que sentimos que estamos ante algo nuevo, sentimos que estamos ante algo que nunca se había producido. Y eso es un error, porque los que hemos leído a Daniel Defoe, los que hemos leído a Albert Camus, ¿no?, en La Peste, sabemos que todo esto ya pasó. No hay en realidad nada nuevo. Y en ese sentido también las historias de los que vinieron antes pueden ser una fuente de sosiego, de tranquilidad y también, por supuesto, de conocimiento. Yo aproveché la pandemia para volver sobre estos libros y leí El diario del año de la peste, de Defoe. Me impresionó terriblemente que lo que Daniel Defoe me contaba era exactamente lo que yo estaba leyendo en El País de Madrid o en el New York Times o en los periódicos de mi país. Eran las mismas historias sobre gente que tiene miedo de sus vecinos, la ruptura de la confianza entre nosotros, el cuerpo de los otros seres humanos como una amenaza para mi cuerpo. Luego las enormes, la enorme capacidad que tenemos para la superstición y para la mentira, que hace que se rompa el sentimiento de compartir la misma realidad con consecuencias terribles. Daniel Defoe tiene una página o varias páginas, un par de páginas en el diario del año de la peste, en que habla de cómo los periódicos iban distorsionando la verdad para no asustar a los lectores, para no asustar a sus sociedades, pero al hacerlo les quitaban a los habitantes de Londres, les quitaban una noción clara de lo que estaba sucediendo, y eso aumentaba la ansiedad, aumentaba el miedo, aumentaba la desconfianza en las autoridades que supuestamente nos están gestionando, pero también desconfianza en el vecino. Es decir, todo esto que nos llena de ansiedad porque no conseguimos hacernos una imagen del futuro, que es lo que decía Valérie. En realidad, esa imagen está en las historias que ya se han contado sobre otras pestes. Las pestes no han cambiado. Y lo que les sucedía, los miedos que tenían los jóvenes del Decamerón que se iban fuera de Florencia a contar historias, son los mismos miedos que tenemos hoy. Esto no sé necesariamente si es un consuelo, pero puede ser útil que lo recordemos. Onésimo. São tantas as coisas que eu gostava de dizer, mas a história do Ramdesk que a Fernanda contou, há uma história de um filme, Burt Reynolds, pouca gente hoje se lembrar de Burt Reynolds, tem um filme, não me recordo do nome do filme, mas é um indivíduo que quer suicidar-se e ele diz a um amigo, vai ser difícil eu suicidar-me, mas tu vais-me ajudar. Quando eu for, no final, se eu mudar de opinião, não deixes. Leva-me, deixa-me matar. Então ele está com o amigo acompanha e chega-se à altura, ao último momento, é para o amigo matar. Para o amigo matar. E o amigo, quando vai mesmo a matá-lo, ele diz, não, grita, e o amigo, claro, deixa. Depois fica o Burt Reynolds, o ator fica, a pessoa, não me recordo do nome da personagem, fica zangadíssimo. Porquê é que não me mataste? Ele diz, tu não quiseste, mudaste de opinião, não, eu disse. E então a história repete-se várias vezes, e o homem acaba não morrendo, porque ele diz, todas as vezes, não faças isso, mata, mas à última hora ele fica a gritar, não, e o homem acaba não morrendo. A outra história, então, eu estou a levar isso um pouco para a brincadeira, porque está a ficar, para isto não ficar demasiado... Está a ficar muito pandémico, não é? A história do eu mando umas histórias aos amigos e
umas notas, e desta vez, agora durante a pandemia, mandei mais umas graças e umas coisas, e os amigos dizem, ainda bem, porque a gente, na televisão e nos jornais é só pandemia, pandemia, pandemia. A outra história é, após a reencarnação, um indivíduo está a dizer, um indivíduo pergunta ao outro, tu acreditas na reencarnação? E ele disse, eu acredito, sim, mas aí não te importas, tu vais depois reencarnar em qualquer coisa assim, meio absurda, diz, seja lá o que for, não importa nada, não, pronto, reencarno e pronto, ele diz, até podia ser um burro, e o amigo diz assim, outra vez? Então, é preciso também viver este presente, não é? Viver este presente. Se calhar agora. Eu só queria falar do Juan. Sim. Você sabe que eu estou exatamente neste momento. Eu resolvi seguir tragédias do século passado, que são muitas. Então, eu atualmente está me dando uma grande alegria ler a biografia do Mao Tse Tung, porque é uma desgraça tão absoluta, assim, e mesmo a geração que enfrentou a Segunda Guerra, a minha sogra, ela é ucraniana, ela enfrentou a fome na Ucrânia, do Stalin. Quando os alemães invadiram, a família se reuniu e chegou à conclusão que era melhor esperar o Hitler entrar e virar prisioneiro do Hitler do que continuar com Stalin. Foi prisioneira há anos e num campo de trabalho e veio para o Brasil aos 18 anos. E você olha ela hoje e é incrível, porque ela passou a infância num campo de trabalho na Polônia e houve vida depois. Então, essa noção de que haverá uma vida, que atualmente está difícil de acreditar que haverá, eu estou com muita dificuldade de escrever, porque essa pandemia me transformou realmente em uma pessoa do século passado. As minhas referências todas são de como se vive, das relações, do não ter medo do outro. E parece que nada disso serve para um mundo que eu ainda não sei qual será. E eu ando tendo um consolo muito grande em ler e ver documentários sobre as tragédias passadas. Sim. É para não pensar nesta. Mas é isso, é fazermos deste tempo que se está a viver, perceber que o tempo não é infinito, não é? Porque nós vivemos com a ideia de que há sempre tempo. E este tempo que vivemos diz-nos não há sempre tempo. E, sobretudo, quem convive com a ideia de morte sabe que pode morrer no dia seguinte, porque pode-se morrer a atravessar uma rua, pode-se morrer inopinadamente, pode-se morrer assim de repente, pode-se ter um ataque e cair para o lado, sendo jovem, sendo saudável, etc. Ou então não, pode-se morrer com este vírus. Agora, esta ideia de aproveitar o tempo, de fazer do tempo uma coisa diferente do que fazíamos antes. Posso aproveitar o tempo para contar uma história sobre a morte de Mao Tse Tung, a propósito de que a Fernanda... Então aproveito. Na China, em Pequim, eu ouvi esta história. É uma história que tem ar de ocidental, não é bem o humor chinês. Um chinês vai ao mausoléu de Mao Tse Tung e está o guarda, e o guarda pergunta, o que é que tu queres? E ele diz, eu quero ver o Mao Tse Tung. Ele diz, Mao Tse Tung já morreu. E o rapaz vai-se. Dali a meia hora ele volta. Ele diz, o que é que tu queres? Ele diz, eu quero ver o Mao Tse Tung. Ele diz, Mao Tse Tung já morreu. E ele vai-se. Dali a meia hora volta outra vez. Ele diz, o que é que tu queres? Ele diz, eu quero ver o Mao Tse Tung. Tu já vieste aqui 3 vezes. Não ouviste a dizer o Mao Tse Tung já morreu? Ele diz, ouvi, mas eu gosto muito de ouvir. Muito bom. Flor, por ter aproveitado a ocasião, mas se demorasse muito, a gente já se esquecia a ligação com a morte e com o Mao Tse Tung. Fez bem. Estas são umas correntes diferentes, estas se fez lindamente. Foi a grande marca da primeira corrente, toda a gente estava à espera que os escritores chegassem lá e fosse uma coisa assim pesada, etc. E quando o João Baldo Ribeiro, o Luís Sepúlveda, o
o Germano Almeida, o Manuel Rui, começa toda a gente a contar histórias, ficou a marca, porque ninguém esperava uma coisa destas. E essa dominante dos contadores de histórias, falar de coisas sérias, mas num tom leve, acabou sendo uma marca identitária das correntes. Sempre, é verdade, sempre. Pues me parece, María Flor, que Fernanda abrió un camino con esa mención de Mao Zedong, porque me preguntabas tú de nuestra relación con aprovechar el tiempo. Y puedo contarles, entonces, esta es la primera vez que lo voy a hacer en Portugal, del libro con el que yo aproveché el tiempo de la pandemia, que fue una novela que había tratado de escribir durante 7 años sin lograrlo, y solo al estallar la pandemia, en ese momento de encierro y de soledad obligatoria y de concentración, con una concentración de una calidad muy especial, porque venía acompañada también con ansiedad, con inquietud, ¿no?, por lo que estaba pasando en el mundo, pero también por lo que podía pasarnos a nosotros. Yo pasé el coronavirus muy, muy pronto también. Y el proyecto que me rescató, el libro al que dediqué todas las horas del día, fue una novela sobre la historia real de un amigo mío, un director de cine, el director Sergio Cabrera, director de cine colombiano, que era hijo de un republicano exiliado que había llegado a Latinoamérica con 15 años, llegó a Colombia con 20 años, empezó una vida en el teatro. Luego, con la Revolución Cubana, se acercó mucho a las ideas socialistas que en ese momento estaban en América Latina, y en el año 63 aceptó una invitación para viajar a Beijing y dar clases de español en la China de Mao. Mi amigo Sergio Cabrera, que tenía 13 años en ese momento, creció durante la Revolución Cultural. ¡Wow! Se hizo, Fernanda, él y su hermana, los dos, se hicieron guardias rojos. ¡No! Sí. Y se educaron en el maoísmo, con la intención, a partir de cierto momento, de volver a Colombia para hacer la revolución con la guerrilla maoísta del EPL. Después de ser guardias rojos en China, hicieron el curso militar del ejército comunista chino. Por influencias que tenía su padre, les permitieron hacerlo. Y volvieron a Colombia para unirse a la guerrilla y hacer la revolución según Mao. Estuvieron 3 años en la guerrilla, y después de eso la decepción, el desencanto, las heridas físicas, pero también las heridas, ¿no?, las heridas morales, los convencieron de que ese no era el camino. Salieron de la guerrilla en el año 72 y a partir de ahí empieza la otra vida en la que Sergio estudió cine y empezó a hacer sus películas. Pero estos años, ¿no?, estos años de revolución cultural en la China de Mao, estos años, Marianela, la hermana de Sergio, que es mi protagonista, los dos son los protagonistas del libro, pero yo he tenido acceso a los diarios de Marianela, en la que ella dice que realmente lo más importante del mundo es Mao. Mao es más importante que sus padres, Mao es más importante que su hermano, Mao es lo más importante que hay, y dar la vida por Mao es el deber de todo revolucionario. En esta historia viví yo 10 horas al día, y esta historia fue la que me rescató, ¿verdad? El refugio al que yo volvía todos los días para aprovechar el tiempo. Y acabé escribiendo en 9 meses de pandemia una novela que normalmente me habría tomado 2 o 3 años.
você sabe que eu tive muita dificuldade, depois do Homero, de ler literatura. E eu retomei a leitura com histórias reais. Sim. Então, eu acho também que você está trabalhando sobre um livro de histórias reais, deve ter ajudado a... E também, você tem filho pequeno em casa? 2, sim. E você conseguiu trabalhar 10 horas com 2 filhos em casa? Bueno, no son pequeñas, son niñas de 15 años. 15 já dá, tudo bem. Sí. Y además son grandes lectoras, las dos. Ou seja, elas ficam quietinhas, em silêncio. Sí. Exatamente. Onésimo, já agora, a sua pandemia, o seu enclausuramento, o que é que lhe fez produzir mais? Ou não? Não, eu tinha tanto compromisso de coisas para escrever. Eu passo o meu tempo a responder a compromissos, puxam daqui e da lá, eu não tenho, quase não controlo aquilo que quero fazer, acabo fazendo, enfim. Mas de Portugal, dos Estados Unidos, os compromissos estão de todo lado. Sim, porque vivemos hoje neste Zoom lógico e continuei a fazer palestras, intervenções por tudo quanto é sítio e tive que escrever na mesma, escrevi imenso, porque tinha que responder, quer dizer, eu costumo dizer que não gosto de escrever, mas gosto de ter coisas escritas, e quando a gente, no meu caso, tinha a obrigação de ter coisas escritas porque tinha que intervir, quer dizer, a semana passada ainda fiz uma coisa em Glasgow, imagino sobre o livro do Lynn Schotten, que tem uns desenhos muito interessantes, no dia a seguir tem um seminário sobre a crítica do juízo estético de Kant, porque eu não sou professor de literatura, sou de ideias, a minha área é filosofia. A minha mulher é professora de literatura. Aqui com um colega de literatura comparada que me pediu para fazer o seminário. Estou a fazer isso. Portanto, eu não tive outra maneira, eu não tenho a força que o Juan tem de dizer assim, eu vou dedicar-me só a isto. Eu tenho, não posso... A minha mulher sabe que eu conto esta história em público, a professora na universidade me dizia, porque ela diz que isto é uma nota sexista horrível que eu não devo contar, enfim. Tudo bem. Aqui que ninguém... Vá lá, queremos saber. Na Universidade de Coimbra dizia assim, Deus na sua infinita sabedoria fez de mim um homem, tivesse ele feito de mim uma mulher, seria uma desgraça, eu não sei dizer que não a ninguém. E então, é verdade, eu tenho listas e listas de pedidos, de coisas para fazer, um prefácio para aqui, um capítulo para lá, etc. E levo a vida nisto, e portanto eu escrevi muito mais do que nos outros anos, porque a vantagem é, eu gosto de viajar, mas não gosto dos aeroportos. O dia da ida e o dia da vinda não existiu. Nem o tempo de ir para as aulas são dadas a partir de casa. Dou aqui num dos quartos aqui em casa, a minha mulher às vezes está numa sala a dar uma aula, eu dou outra aqui em casa, não é preciso, nem sequer precisa vestir, basta só uma camisola daqui para cima. Não queremos saber o que é que está daí para baixo. Por lado, portanto, poupa-se muito tempo. Uma vantagem também aqui é, nós temos muito espaço aqui à volta e é possível sair e não é proibido, andamos e é afastado, podemos andar afastado das pessoas. Eu também tenho uma atitude muito positiva perante a vida, que é aproveitar. Pronto, é assim, não posso fazer nada, eu penso sempre assim, eu não fui à guerra. Eu não vivia em tempo de guerra, havia guerras, mas não era em nenhum dos sítios dos países onde eu vivi toda a minha vida. Os que foram à guerra, o meu irmão foi à guerra, foi no Vietnã, eu nunca tive nada disso. Então mandam-me ficar fechado, circunscrito a não viajar, e isso, comparado com o sofrimento que os outros tiveram, isso não é nada. E eu digo, antes... fechado em casa do que fechado num caixão. Portanto, pronto. Então afinal ainda não quer morrer. Não, eu não quero, não. Pelo menos... não. Eu não quero a imortalidade, mas eu também não quero morrer. Esse é o problema. Pois esse é o problema, exatamente. É uma importante distinção. Fernanda, e como é que foi a sua vida? Sem poder fazer teatro, escrevendo, sim, mas... Na verdade, eu escrevi os meus artigos para jornal, mas em literatura eu travei completamente. Foi um ano que eu trabalhei muito como atriz,
A gente produziu algumas coisas assim. Zoom. Aqui, não. Presencial. O meu marido é diretor, estava eu e a minha mãe, e a gente produziu 2 especiais, fiz um outro remoto com o meu parceiro Bruno Mazeu. Então, outro dia eu fiz uma coisa que eu amei fazer sozinha. Princeton, eles estão preparando uma série de leituras para Clarice Lispector, e pediram que atores brasileiros e escritores lessem. E eu sozinha, outro dia, produzi uma leitura do Ovo e a Galinha, da Clarice Lispector, e foi das coisas que mais me encantou. E eu fiquei pensando se aquilo não é uma maneira de fazer coisas por mim mesma. E fiquei pensando, porque antes, quando a pandemia começou, eu estava prestes, eu ia começar a ensaiar para o teatro o Adão e Eva no Paraíso, do Eça de Queiroz, que é dos textos mais extraordinários que já foram escritos. Eu cheguei a decorar 10 páginas daquela coisa indecorável, ia começar e veio a pandemia. Então, esse Adão e Eva, ele está travado. Depois de fazer o Ovo e a Galinha, eu comecei a achar que eu ia... Outro dia eu comecei a fazer imagens de rio, de musgos aqui no sítio, para ver se eu começo, por mim, a fazer um Adão e Eva pandêmico, porque é um texto tão extraordinário, tão extraordinário. Então, tem que vir cá fazê-lo, tem que vir cá foi fazê-lo. assim a minha vida. Quando isto passar. Bom, se calhar agora estamos na altura de retomar também uma tradição das correntes, que é de facto... a Fernanda nunca veio às correntes, acho eu, mas tem que vir, o ano tem que vir, tem que vir. A Póvoa de Varzim tem um mar absolutamente... Há muito mar em Portugal, mas o da Póvoa é um mar muito especial. Não fala de Portugal. Você sabe que a maior tristeza aqui de casa... Eu todo ano vou para Lisboa. Eu tenho uma ruína que está quase pronta em Lisboa, que há 7 anos eu estou tentando chegar na minha ruína em Lisboa. Minha mãe, a última vez que a gente teve foi em janeiro, e ela fala para mim no meio da pandemia: você sabe que a imagem que eu tenho de felicidade é Lisboa. Então é o primeiro lugar que nós iremos. E não fala de Portugal, não fala. Está bem. Pronto, isto aqui está um bocadinho complicado com o Covid, como sabem. Vem para cá, para você ver como está. Mas aqui esteve mesmo bastante. E está cada vez a chegar mais perto, pelo menos está cada vez a chegar mais perto. Tivemos com números muito maus, ainda temos números terríveis. Mas, enfim, o confinamento está a estancar um pouco. Mas o que eu propunha agora, talvez, entretanto, a Fernanda tentar encontrar no seu computador o texto, talvez eu propusesse que o Juan lesse o texto que seria de uma mesa tradicional das correntes, e depois a Fernanda, enquanto o Juan lê. E depois temos que fechar com o Onésimo, porque é assim, as correntes fecham sempre com o Onésimo, é sempre o que tem a última palavra, e nós gostamos de saber, é assim, e tem que ser assim, e sou sempre eu. O Onésimo já nem me pode ver, mas eu tenho sempre imenso prazer em fazer a última mesa das correntes. Eu não sei se esta vai ser colocada em último lugar, não sei como é que a Manuela vai fazer, mas que é umas correntes tão diferentes, é muito diferente. Para já eu estou a falar muito mais do que é costume. Mas, Juan, se tiver aí o seu texto, queremos ouvir. Muy bien, muchas gracias. Estos son una serie de apuntes que tomé después de recibir de Manuela la frase que, igual que todos los años, ha sido nuestra brújula, ¿verdad? O nuestro mapa. Sería insoportable ser inmortal. Yo no sé de dónde viene esta frase. No sé si viene de una novela de Luis o de un cuento o de uno de los textos apócrifos de los hermanos Grimm,
pero la frase me trae a la memoria, Nós como temos que les... acreditar que foi a Manuela, que Ah, não sí. foi a Manuela. Temos que acreditar que é do Luís Sepúlveda. Bueno, la frase me trajo a la memoria, evidentemente, como a tantos, tantos, seguramente de los que nos oyen, el cuento de Borges. El cuento de Borges, el inmortal, sobre un soldado romano que se lanza a la búsqueda del río que los hace inmortales, ¿no? Que purifica de la muerte a los hombres. Y cuando llega a la ciudad de los inmortales, este hombre piensa, esta ciudad es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir, y de algún modo compromete a los astros. Yo me puse a leer el cuento entero de nuevo y descubrí, sin sorpresa, que había olvidado muchos detalles. Pero entonces, al devolver el libro a mi biblioteca, al lugar donde está en mi biblioteca, me encontré con un libro vecino, un libro que estaba justo al lado. Y ese encuentro me trajo a la memoria una escena que no había recordado en mucho tiempo. Esto ocurrió en 1998, en el mes de mayo, una primavera, final de primavera muy amable en Gijón. Ahí estaban Lucho Sepúlveda y Pelusa, su esposa, con quienes en ese momento me unía una larguísima amistad de un año. Me habían recibido en su casa sin ninguna razón perceptible. Nos habíamos conocido la noche del 31 de diciembre de 1996. Yo había llegado a París con el pretexto de estudiar literatura, pero con la intención secreta de aprender a escribirla. Y entre los libros que había traído desde Colombia estaban la primera novela de un tal Santiago Gamboa, Páginas de Vuelta, y un libro de retratos de un tal Daniel Morsinski. Se llamaba La ciudad de las palabras. Los dos, Gamboa y Morsinski, me acogieron en París con mucha generosidad, y cuando se publicó mi primera novela, que es un texto muy corto que ahora ya he desheredado, ya no me gusta, ya no la quiero, hago como si no fuera mía, pero en ese momento todavía era mía. Y cuando llegué a la casa de Daniel Morsinski, invitado por él a pasar el año nuevo, otro de los invitados era Luis Sepúlveda, que se presentó con ese afecto que no podía fingir, ¿no? Que ni siquiera sabía exagerar. Y me dijo, Daniel me dio tu novela, me gustó mucho, pero ten cuidado, no escribas para que se note lo que has leído. Era un diagnóstico certero. Y así estuvimos toda la noche hablando de libros, hablando de amigos, hablando de comida y comiéndola, y hablando de vinos y tomándolos. Y antes de que llegara el Año Nuevo, Lucho ya me había dicho que yo tenía que ir a Gijón, que tenía que ir a los festivales que él organizaba, Literastur y la Semana Negra. De manera que ahí estaba yo, en ese momento de 1998 que estoy recordando. Uno de esos días, probablemente después de una larga jornada de asistir a conversaciones y de terminar en casa de Lucho tomando vino con Miguel Litín, que estaba en esos días en su casa, nos pusimos a hablar de novela negra, que era uno de los temas que le gustaban a Luis. Y después de la novela negra vino la conversación sobre los cuentos policiales, los cuentos de investigación que le gustaban mucho. Sacó una antología de cuentos policiales que Borges y Bioy Casares hicieron juntos. Y esos cuentos me acompañaron durante toda mi estadía en Gijón, pero el tiempo, esos días llenos de cosas, no me alcanzaron estos días para terminarlos, para terminar el libro de cuentos. De manera que el día en que me fui de la casa de Luis y Pelusa para volver a París, donde yo vivía en esa época, Lucho recuperó el libro y me lo puso en las manos y me dijo, regalo de despedida. Y ese libro está aquí, 23 años después de que Lucho me lo entregara, con cariño pero sin solemnidad, que es como le gustaba hacer las cosas.
Me entregó el libro, me dio un abrazo fuerte y me preguntó si me podía llevar al aeropuerto. Hace un año, en la mañana del último domingo de febrero, Luis me dio un abrazo muy parecido al que me dio esa mañana de 1998. Lucho no era más alto que yo, pero sus abrazos siempre acababan con mi cara metida en el hombro de su chaqueta. Y esa mañana además sospechábamos que iban a pasar muchos meses antes de que nos viéramos de nuevo, así que me apretó tanto que yo sentí su barba en la mejilla. La noche anterior habíamos clausurado las corrientes de 2020, 3 días de conversaciones que pasamos almorzando y comiendo juntos siempre, y ahora en mi recuerdo Lucho está siempre sentado a mi lado sirviéndome vino o agradeciendo el que yo le servía. En mi intervención de ese año, de esas corrientes, estuve recordando a Enrique de Eris, que era mi gran amigo y que había muerto el año anterior, después de defenderse como un héroe realmente de un cáncer de pulmón. Lucho y yo hablamos de los ratos que habíamos pasado con Enrique y esa mañana de domingo en que nos despedimos, desayunamos juntos, me abrazó, yo abracé a Pelusa y luego ya no nos vimos más. Y el sábado siguiente, a las 8:30 de la noche, hora de Colombia, Rosa Montero, que había estado con nosotros también, me contó por WhatsApp la noticia de que Lucho y Pelusa estaban hospitalizados. A partir de entonces viví largas semanas de asistir desde el otro lado del mar al progreso de la enfermedad, de la que no se sabía todavía gran cosa, como recuerdan ustedes. Mariana, mi esposa, recibía informaciones a través de un chat de amigos de Lucho, que era la mejor metáfora de lo que había sido su vida. Gente de todas partes del mundo, que escribía en todos los idiomas, de todas las nacionalidades. Y ahí había una especie de símbolo del cariño que le tenían sus amigos. Yo, según una vieja costumbre, que parece una superstición, pero no lo es, me puse a repasar sus libros. Me puse a repasar los libros que están aquí y saqué uno en especial. Opa. Bueno, los accidentes de las bibliotecas. Saqué uno en especial que es Nombre de Torero, cuya dedicatoria dice: querido Juan Gabriel, la primera obligación de un escritor es ser feliz. La segunda, querer a sus amigos. Y la tercera, no tomarse jamás en serio la literatura. Está fechada esta dedicatoria en Frankfurt en el año 97. De esos días sobrevive además una foto en la que estamos caminando por los corredores de la feria junto a Antonio Sarabia, otro amigo ya desaparecido. Recordé esa foto en ese momento y quise buscarla, pero me encontré con otra en la que el perro de Lucho se las arregla para acomodarse tan cerca de Mariana y de mí que logra lamernos la cara a los dos al mismo tiempo. Yo no sé cómo lo hizo. Y en la foto del perro está Lucho. Está feliz de la escena porque quería a los amigos y quería a su perro y le gustaba que su perro quisiera a sus amigos. En ese cuento que recordé al comienzo de estas palabras, Borges escribe: ser inmortal es baladí, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Bien, la noticia de la muerte de Lucho nos llegó a los que estábamos cerca de él sin sorpresa, la veíamos venir. En ese momento yo pensé en Pelusa y traté de mandarle a ella unas palabras que la acompañaran sin ser demasiado intrusas o impertinentes. Pensé en los amigos y pensé en la segunda obligación del escritor según Luis Sepúlveda, que es querer a los amigos. Y me pregunté si antes de que perdiera la conciencia, Lucho habría escuchado de labios de alguien todo lo que lo queríamos, aún los que no lo veíamos
con frecuencia. El Inmortal de Borges, que es un hombre desesperado por su condición, desesperado por su propia inmortalidad, dice que ninguna virtud en el mundo de los inmortales tiene valor, y dice que los hombres han olvidado el placer. Y en ese momento, en el cuento, se pone a viajar por el mundo. Se pone a viajar porque razona que si existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad, en alguna región del mundo habrá otro río cuyas aguas la borren. Hay otra foto de la que quiero hablar. La foto la tomó, como buena parte de las fotos en las que se conserva mi memoria, Daniel Morsinski. Y aquí en esta foto están Luis Sepúlveda, Rosa Montero, José Ovejero y Enrique de Eris. Y delante de ellos, sobre una silla, estoy yo. El momento es la presentación de una novela mía en una librería de Oviedo, y la fecha es mayo de 2005. Morsinski les ha pedido a los 4 que sostengan en las manos un ejemplar de mi libro, y me ha dado otro ejemplar a mí. Y entonces alguien ha dicho algo que nadie esperaba, y todos hemos comenzado a reír. Ahí están. Todos hemos comenzado a reír. A reír tanto que yo aparezco en la foto con la cara escondida detrás de mi libro. Han pasado muchos años y no logro recordar quién dijo lo que nos hizo reír, ni qué fue exactamente. Pero estoy seguro de una cosa: así quiero recordar a mis amigos. Así quiero recordar a Enrique y a Lucho, que ya se han ido, y así quiero recordar a Rosa y a José y a todos los que todavía me acompañan o permiten que yo los acompañe. Y eso es lo que quería decirles hoy. Gracias. Muchas gracias. É isso. Fernanda, encontrou o seu texto? Não, não está abrindo o meu computador, eu só vou falar rapidamente. Sim. Quando esse mundo louco enlouqueceu, a questão de ser um vírus mortal para uma pessoa que até então eu considerava imortal, que era minha mãe. Eu sempre achei que a minha mãe era imortal. E de um tempo para cá eu comecei a desconfiar que talvez não. E o vírus, quando veio, a ameaça à vida dela se tornou muito, como para todos que têm alguma, ou uma idade, ou uma comorbidade. E nós todos passamos a protegê-la e a cuidar dela. E os 91 anos dela, ela tem uma indignação muito grande de que ela talvez não dê tempo dela voltar com saúde até essa crise acabar, para ela voltar para o teatro. A questão de voltar para o teatro está ligado na vida dela, é a própria vida para ela, e é a própria condição da imortalidade, do contato com o outro. Isso, então, nós todos começamos, eu, meu irmão, a família, a lidar muito com a questão dela, que tinha 90 anos, 91 agora. E do outro lado estava o meu filho de 21, que está fazendo faculdade de filosofia, e o meu filho de 13, que está na escola. E aqueles eram problemas secundários diante, mamãe dizia, mas eles têm futuro, eu não tenho mais futuro. A questão do não ter mais futuro, ela diz, Nanda, não tem plano futuro, ou eu faço agora, ou eu não faço mais. Mas um dia o meu filho da faculdade virou para mim e disse assim, esse vírus, ele está roubando a minha juventude. Eu vou acabar a minha faculdade online.
e vou acabar a minha faculdade online, que era a hora de eu estar no mundo, justamente o oposto. E aí eu olhei a condição dele era tão dura quanto a dela. Não havia diferença entre o que um estava perdendo aos 91 e o que um estava perdendo aos 20. E aquilo me assustou muito. E aí veio o meu pequeno, de 13, dizendo, e está roubando a minha adolescência. E eu, sanduíche geracional no meio, era como se eu não... todos me viam como um ser em estado de vantagem, porque eu não tinha 90, ou seja, eu ainda teria alguns anos pela frente depois que essa crise passar, e eu, ao mesmo tempo, tinha tido a chance de viver, de ter a minha adolescência, a minha juventude, de ter usufruído talvez de um hiato de paz no mundo, de abertura de fronteiras. Eu fui muito mal acostumada, né? Porque eu sou uma geração que se criou depois do fim ali da Guerra Fria, e o mundo experimentou uma abertura. Agora nós estamos aprendendo que a coisa não é bem assim, né? Nós aqui com Bolsonaro, assim, é assustador para a minha geração conviver com um mundo que anda para trás. E uma hora eu tive a revolta, porque eu falei, eu também tenho direito à revolta, porque eu também estou perdendo anos que só existem agora. E eu passei a achar que a tragédia é igual para todos nós, em intensidade igual, porque eu tive uma espécie de revolta do meu papel nesse momento ser o de dar apoio. Eu tive uma revolta com isso, pela obrigação de eu ter que ser solidária. Eu não sei, eu tive, assim, uma hora eu falei, talvez quando isso acabar, essa terceira guerra mundial com conforto, como disse um médico meu, talvez eu tenha 60 anos, eu também não terei experimentado os meus 50. Então, eu sinto que nós todos estamos em estado de revolta diante de uma ameaça, e eu não sei se é pior ou melhor para quem. E por isso eu me voltei para crises anteriores a essa, porque eu fui de uma geração que não viveu grandes crises, não viveu, eu vivi uma redemocratização, eu vivi 20 anos de um sonho de social-democracia no Brasil e que, de repente, acabou. E eu estou em choque com isso. Então, eu realmente torço muito para que exista um futuro, para que eu ainda possa viver a minha mortalidade depois que esse ato do mundo acabar. Enfim, não escrevi, mas era o que eu queria dizer. Está certo. Onésimo. Depois de ouvir o Juan Gabriel e a Fernanda falarem tão facilmente, tão claramente e tão bem, eu devia fazer o mesmo, mas eu não consigo falar com essa beleza e com essa fluência, e por isso eu tenho aqui o meu texto escrito. Aliás, eu comecei o hábito de pôr o texto escrito porque passa no instante do tempo e ao menos aqui está concentrado. Eu não sei se vocês vão ter muita paciência por ouvir, sobretudo com o meu sotaque, como a Maria Flor disse no início. Para os brasileiros o sotaque de não é açoriano, o sotaque da minha ilha dos Açores pode não ser muito claro como é o espanhol, o castelhano do Juan Gabriel e o português da Fernanda. Então eu vou tentar abrir as vogais o máximo que eu puder. Onésimo, é belíssimo, é belíssimo. Então eu também vou pegar na nota. O Juan Gabriel disse que gostava de lembrar-se
do Luís Sepúlveda, com aquela imagem, aquela foto tão linda, eles todos a rir, eu não vou procurar não acabar em nota triste. Não posso começar esta minha intervenção nas correntes descritas deste ano sem evocar a memória do autor do tema desta mesa, Luís Sepúlveda, que ainda há um ano esteve na Póvoa connosco, ele que também fizera parte do pequeno grupo inicial no primeiro encontro em 2000. Como toda a gente sabe, foram os encontros por ele criados em Gijón, na Espanha, a inspiração e o modelo para estas correntes que há já muito caminham por seu pé com a sua própria identidade. Impossível não sentir a ausência de Luís Sepúlveda. Ele não participou sempre, mas sempre sabíamos que haveria de voltar no ano futuro. Agora, nem ele, nem o João Ubaldo Ribeiro, igualmente connosco nessa primeira edição, poderão regressar ao nosso convívio, pelo menos ao vivo. O João Ubaldo já era imortal antes de morrer, porque fora eleito para o grupo de imortais da Academia Brasileira de Letras. Aliás, ao vivo ninguém regressa este ano, mas eles estão presentes na nossa memória. Ora, isso é imortalidade. E sendo eles autores da obra que conhecemos, não é favor acreditar que a sua imortalidade demorará muito tempo a morrer. Se já era difícil o meu papel de manter a tradição de tratar de assuntos sérios com uma certa dose de humor, neste modelo que a pandemia nos impôs este ano, forçando-me a falar daqui e deste outro lado do Atlântico, em vez do caloroso, de veras único ambiente do auditório do Teatro Garrett na Póvoa, o tema que me é proposto cria-me muito maiores obstáculos. Se com a morte não se brinca, muito menos com os mortos. Mais ainda, tratando-se da morte de figuras emblemáticas que o público estima tanto como eu. Pior, quando a de Luís Sepúlveda foi tão recente e tão trágica, acompanhada dia após dia por muitos de nós nas semanas seguintes à edição das correntes do ano passado. Para complicar o cenário, os ouvintes estão, como eu, enjaulados num zoom lógico e eu falarei sozinho de longe, sem saber para onde ou sabendo apenas que quem me acompanha está igualmente isolado nestes dias de confinamento. Mas terei de fazer das tripas coração e evitar cair num choradinho, acabando por contribuir ainda mais para a atmosfera melancólica destes tempos. Entremos então no tema da frase legada por Luís Sepúlveda, que a Organização das Correntes nos deu como tema. Woody Allen foi mais explícito sobre o seu modo de sentir em relação à imortalidade. Eu cá quero é a imortalidade de poder continuar a viver no meu apartamento. Muito mais segura essa imortalidade, evidentemente, porque ninguém, ou quase ninguém, quer deixar esta vida. Pouquíssima gente tem a atitude de Dorothy Parker, a famosa escritora norte-americana. Na fase avançada da sua vida, bebia muito, a ponto de ter sido admitida num sanatório. Mesmo ali, com frequência escapava-se do seu quarto para ir beber às escondidas. O médico soube e avisou-a solenemente. Ou para de beber, ou estará morta em menos de um mês. A reação da escritora foi pronta. Promessas, promessas. Poucos têm assim tanto desejo de se desapegar deste mundo, por pior que seja a sua vida. E a grande maioria das pessoas nem sequer está preocupada com a posteridade. Quando ela entra como fator, muitos se sentem como o poeta latino Marcial. Se a fama só vem depois da morte, não tem pressa nenhuma de ficar famoso. Já não sei qual foi o escritor que, quando lhe perguntaram se se preocupava com a posteridade, respondeu: por que raio é de me preocupar com a posteridade? O que foi que ela fez por mim? Estou a pisar terreno perigoso porque aprendi há muito existirem dois temas sobre os quais se não deve fazer humor: a morte e o casamento. Para muita gente, mencionar a morte a seguir a casamento é uma espécie de redundância. Bem, no que respeita ao humor e casamento, tive uma má experiência muito concreta. Fui padrinho de um amigo e num curto discurso durante a boda, achei que poderia brincar com o tema da ocasião e disse umas graças. A noiva não me perdoou e quando poucos anos mais tarde pediu o divórcio, ainda referiu o mau gosto daquela minha charla para ela sem piada nenhuma. Deve ter-me ouvido como voz de mau agouro, mas pobre de mim, como dizia o nosso Fernão Mendes Pinto, se fui profeta, não faz sentido pôr as minhas culpas. Em inglês chama-se a isso blame the messenger, culpar quem nos dá uma má notícia, ou avisa de um perigo iminente. Com a morte não se brinca, todavia quando se é jovem a morte é uma brincadeira. Nunca me esqueço de uns versos que decorei e escolhi para recitar numa récita escolar. Nos Açores, nos meus anos da escola primária, eu assinava uma revista juvenil que tinha por título Camarada.
Nos anos 50 o termo não tinha nenhuma conotação comunista. Os versos eram assim: a morte é feia, cruel e dura, assim nos diz a Sagrada Escritura. A ela ninguém escapa, nem o rei, nem o bispo, nem o papa. Mas hei de escaparei. Arranjo uma panela, meto-me dentro dela e a morte, ao passar, dirá: aqui não morre ninguém, passe você lá muito bem. Só muitas décadas mais tarde, num jantar em casa do meu amigo poeta Eduino Jesus, ao evocar esses versos, vim a descobrir que o seu autor era o poeta António Manuel Couto Viana, ali à mesa, sentado diante de mim. Mais ainda, que ele era o diretor da referida revista. Não me recordo se me disse tratar-se de uma criação inteiramente original, se de uma adaptação da cultura popular. Os versos sobreviveram ao poeta e ficaram imortais na minha memória, algo que Couto Viana nunca imaginara viria a acontecer, pelo menos em relação àqueles versinhos escritos para crianças. Referi atrás que a vastíssima maioria das pessoas não quer morrer, mesmo as que têm muita fé, o que é curioso, pois o céu é supostamente a maravilha das maravilhas. Ao fim e ao cabo, sentem-se como Henry David Thoreau, o autor do famoso clássico sobre a desobediência civil, que viveu aqui a pouco mais de 1 hora a norte do local onde eu moro. Quando o amigo lhe perguntou sobre o outro mundo, ele reagiu: calma, lidemos com um de cada vez. Convenhamos que grande parte de nós se identifica com aquele brasileiro numa conversa com amigos. Alguém perguntou: se vocês no dia do vosso funeral pudessem ouvir o que as pessoas estavam a dizer de você, o que é que gostaria mais de ouvir? Um deles disse: eu gostava de ouvir, ele viveu fazendo o bem. O segundo disse: ouvir os meus filhos dizerem: ele foi o melhor pai do mundo. E o terceiro: o que é que eu gostava de ouvir? Pô, ele está se mexendo. Nos Estados Unidos, os cemitérios são relevados. Pormenor importante para se perceber o desejo expresso por um desconhecido que poderia ser qualquer de nós. Enquanto eu estiver do lado de cima da relva, tudo bem. É isso. Mais uma vez, a verdade que todos sentimos foi expressa pelo filósofo Woody Allen. Não tenho medo da morte, só não quero estar lá quando ela vier. Um à parte explicativo, quem primeiro apodou Woody Allen de filósofo foi o respeitabilíssimo filósofo Nelson Goodman, professor em Harvard. Está no seu livro Ways of World Making. A grande maioria dos mortais não só não deseja morrer, como nem sequer deseja a morte a ninguém. Eu disse a grande maioria porque tudo na vida tem exceção. Clarence Darrow, um famoso advogado americano, saiu-se com uma frase que é frequente, mas erradamente atribuída a Mark Twain. Eu nunca quis ver ninguém morrer, mas há uns quantos obituários que eu li com muito prazer. A afirmação está, aliás, muito próxima daquela velhinha de 105 anos a quem, no encontro na comunidade cristã a que pertencia e em que aos membros era recomendado o preceito evangélico de amar os nossos inimigos, ela comentou: eu não tenho inimigos. Os presentes, admirados com tão inesperado exemplo de bondade de criatura, reagiram com surpresa. Nunca teve mesmo. Ela então explicou: já morreram todos. Quer dizer, teve a mesma satisfação do leitor de alguns obituários. Referi obituários e não posso deixar de evocar 2 casos clássicos que volta e meia lembro. O primeiro, deparei com ele na minha adolescência e recordo verbatim, isto é, tal qual li. O jornal belga noticiou o falecimento de Georges Clemenceau, o respeitável primeiro-ministro francês do início do século XX. Servindo-se do seu reconhecido sentido de humor, escreveu ao diretor do jornal uma carta, nestes termos que cito de cor. Li no jornal que Vossa Excelência tão suprimente dirige a notícia da minha morte. Como o seu jornal é geralmente uma fonte bem informada, devo concluir que a notícia deve ser verdadeira. E sendo assim, estando eu no outro mundo e não necessitando mais da assinatura do vosso jornal, peço a fineza de me riscar a assinatura. De Vossa Excelência, atentamente, Georges Clemenceau. Sobre obituários, há uma história que nem deveria referir por ser subejamente conhecida. Mark Twain esteve uma temporada ausente da vida pública e circularam por isso rumores sobre a sua morte. Um jornal terá encarregado um repórter de investigar o caso, dando-lhe claras instruções. Se ele estiver doente, mande um texto de 500 palavras. Se ele morreu, mande 1000. O repórter conseguiu contatá-lo, Mark Twain soube dos rumores e então pediu-lhe: diga apenas que a notícia da minha morte tem sido enormemente exagerada. Mas o tema desta mesa é a imortalidade. Não propriamente a morte, o que de uma pessoa perdura na frágil memória deste mundo. A internet ajuda a prolongá-la, pois guarda tudo. Mas, infelizmente, ela é uma faca de 2 gumes. Guarda também, e para sempre, informações falsas.
Ainda há dias recebi pela enésima vez um vídeo com uma suposta carta de despedida do Nobel Garcia Marques, está aqui mencionado, em que ele se revela convertido e faz questão de deixar uma mensagem de contrição evangélica. Garcia Marques ainda era vivo quando esse documento começou a circular na net e denunciou como apócrifo, porém sem conseguir a sua divulgação. O texto continua lá, o que fez Garcia Marques declarar que esse fora o fato mais triste da sua vida. Mas coitado, se nada conseguiu fazer mesmo quando era vivo, imagine-se agora. Na internet esse escrito circula mais do que os seus livros. Quer dizer, ninguém controla a sua posteridade. A grande maioria dos mortais sobrevive apenas na memória dos seus descendentes imediatos. Numa bonita tradição americana, há funerais em que se faz o elogio do morto, o que levou o divertido Garrison Keillor, do seu doce programa na rádio Prairie Home Companion, a comentar: diz tanta coisa bonita nos funerais das pessoas que deixa-me triste pensar que só por uns dias não chego a ouvir o que vão dizer de mim. Dizem-se exageros, é certo, mas qualquer um, logo a seguir à sua morte, é um santo. Numa aldeia na minha ilha de São Miguel, nos Açores, no funeral de um pai de família morto repentinamente, o padre elogiava o defunto. Era talvez o melhor dos seus paroquianos. O professor veio a seguir e prosseguiu no mesmo tom. No seu tempo na escola, ele estava sempre disposto a ajudar os alunos mais fracos. O regedor também quis falar e elogiou as qualidades do cidadão, sempre disposto a ajudar em todas as causas. A chorosa viúva, de chale preto sobre a cabeça, voltou-se para o filho mais velho de 6 anos e disse-lhe ao ouvido, apontando para o caixão: ó José, vai ver se aquilo ali é teu pai. Eu disse qualquer um assento, mas na verdade não é bem assim. Alguns tristes deixam quais boas memórias. Também num funeral, numa comunidade onde era hábito os membros presentes evocarem algumas felizes lembranças do falecido, quando o padre convidou as pessoas a usarem da palavra, gerou-se silêncio. Ninguém abriu a boca. Então o padre insistiu: ninguém tem nada de bom a dizer sobre este nosso irmão? De um canto da sala um velhote resmungou: o pai era pior do que ele. Na verdade, ninguém controla a sua morte, mas também nenhum poder tem sobre a sua imortalidade. Ao ler esta minha palração, a Leonor, minha mulher, foi buscar 2 livros, As Viagens na Minha Terra de Garrett, com uma dele de dizer-me, dizia, cito, estou resolvido a fazer a minha reputação com este livro. E outro livro de Camilo Castelo Branco, com uma carta a abonar à minha afirmação. Eu cito, dizia Camilo: se por virtude da metempsicose, para quem desconhecer dos nossos ouvintes, o termo é transmigração das almas, se por motivo da metempsicose eu reaparecer no século XXI, talvez eu me regozijo de ver outra vez as lágrimas em moda nos braços da retórica e esta 5ª edição do Amor de Perdição quase esgotado. Escreveu isso em 8 de fevereiro de 1879 em São Miguel de Saíde. Estou quase a acabar. A imortalidade escapa aos mortais tal como a vida. Quando Rousseau publicou a sua Ode à Posteridade, o implacável Voltaire não se conteve. Diz ele, o poema nunca chegará ao seu destino. A posteridade, afinal, guardou os dois e também esta história. Luís Sepúlveda ainda está connosco. Desapareceu do nosso convívio apenas fisicamente. Porque eu gostaria de terminar com um poema a propósito, porém não sobre a morte, socorro-me do José Henrique Santos Barros, injustamente falecido na flor da juventude e amigo desde os nossos anos juvenis nos Açores. Não é sobre a morte, mas é como se fosse. Menos tétrico, o sentir é idêntico. A obra dele só foi reunida muito recentemente e tem até um prefácio do António Lobo Antunes, que desconhecia completamente a poesia deste magnífico poeta, José Henrique Santos Barros. O poema chama-se Alexandrina como era. Minha tia Alexandrina bebia café, meia tigela de manhã e meia de tarde, o que dava mais de 1 litro. Com esse rio de fogo correndo no seu corpo, punha ela 10 filhos fora de casa e lavava 10 sobrados às senhoras da cidade. E quando voltava para os biscoitos, na caminhoneta da carreira, deixava-me nos ouvidos a música das gargalhadas dadas e nos olhos os demónios dos seus olhos pretos, estrelas pequeninas fulgurantes. Não passo pela ilha sem ir à minha terra, os biscoitos, não por vê-la, por ela, que ela já não está. Levou-a o Canadá, a carta de chamada.
mas porque tenho consciência que são esplêndidos os ramos das vinhas que alastram nos calhados. O Luís Sepúlveda também emigrou. Não queria viver, ser imortal, como ele disse, mas não precisava ter-nos deixado tão cedo. Levou o maldito Covid-19, mas não nos roubou da memória. Ficará para sempre associado, pelo menos a esse velho que escrevia romances de amor, como Garrett às suas viagens e Camilo ao amor de perdição, e tantos outros. Mas limite-me aos casos que citei aqui. Luís Sepúlveda ficou acorrentado às correntes, e este velho que vos fala, e que nunca soube escrever romances de amor, não tem sequer uma frase original para a posteridade, e por isso socorre-se de uma do grande George Santayana, que durante décadas foi professor em Harvard, a poucas milhas aqui a norte, Providence, de onde vos falo. Dizia Santayana: como não há cura para o nascimento nem para a morte, o melhor é gozarmos falo entre ambas. Isso da imortalidade, caros ouvintes, será com os outros, se eles cá estiverem. Porque, verdade seja dita, este nosso planeta não parece muito afim de uma imortalidade prolongada. Arrasou! Bom, Prazer estar, Grécia. Foi um prazer estar com vocês. foi um prazer grande esta Prazer tarde. imenso. Exatamente. Muito obrigada aos três, muito obrigada às correntes por terem proporcionado este encontro feliz entre estas três personalidades tão diferentes. Vivemos como imortais e afinal todos queremos morrer, mas ninguém quer morrer já. Portanto, é uma das... pode ser um resumo, enfim, muito resumido desta nossa conversa. E queria desejar até para o ano na Póvoa, com aquele mar, com os abraços da Póvoa, com os abraços da Manuela Ribeiro, que são dos melhores abraços do mundo, e quem os conhece sabe. E portanto até para o ano, é isso que vos queria dizer, e que gostei muitíssimo de poder falar convosco assim, neste triângulo esquisito que forma Lisboa, Providence, Rio de Janeiro e Bogotá. Um beijo. Grande abraço para você. Beijo imenso, foi um prazer, gente. Foi um prazer. Tchau, Juan. Tchau, Anete. Muito